Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre estratégias com ações, quais os tipos de estratégias, as formas de fazer análise de ações e selecionar uma estratégia, para escolher os papéis que vão compor a sua carteira de investimentos. Então a primeira estratégia é basicamente a estratégia de valor, que é uma estratégia bem conhecida, ela foi introduzida ao mercado, a literatura do mercado, por Benjamin Graham, um dos grandes investidores aí, um dos maiores da história, bem conhecido. Essa estratégia foi desenvolvida por ninguém menos também que Warren Buffett, velhinho de Omar aí, que também ficou multibilionário e mega famoso por conta das suas escolhas com ações, certo? Então a estratégia de valor consiste em adquirir empresas que estejam descontadas ao seu valor intrínseco. E isso parece relativo, mas é basicamente você comprar um carro, como se fosse um carro com um valor abaixo da FIPE, por exemplo. É você comprar uma empresa que esteja com um preço menor do que ela vale de fato. E como que você chega nesse valor? Como que você sabe quanto ela vale? Aí existem diferentes formas. Você pode usar análise por múltiplos, você vai usar o indicador PL, PVP, VEBITDA, enfim, indicadores de valuation fundamentalista, certo? E também você pode fazer por fluxo de caixa descontado, onde você vai projetar os fluxos de caixa da firma para os próximos anos, meses, enfim, quanto maior o prazo, melhor, e vai chegar num valor justo para aquela ação, para aquela empresa hoje, certo? Então esse é um dos métodos mais utilizados pelos value investors, que são os investidores de valor que nós temos no mercado financeiro, através de fundos ou mesmo dos grandes investidores famosos, certo? Então a estratégia de valor ela busca comprar empresas de forma barata, comprar e pagar menos do que ela realmente vale, Então é bem difícil de saber o valor justo de uma ação, é bem complexo fazer um modelo de valuation, mas é uma questão bem comum no mercado financeiro, principalmente as grandes gestoras utilizarem essa metodologia. A segunda forma é a estratégia de crescimento, onde você vai utilizar os indicadores fundamentalistas, os indicadores financeiros da empresa para comprar empresas que têm um potencial de crescimento grande, de lucros, de receita, de vendas, enfim, empresas que podem ter um crescimento absurdo, um crescimento muito grande em relação ao momento, à fase atual da empresa, certo? E aqui, nessa estratégia, não leva muito em consideração se a empresa está barata ou não em bolsa. Então, se ela tem um PL baixo ou não, certo? É basicamente analisar, de fato, os números da empresa, projetar os números futuros, visualizando, então, vendo se ela vai conseguir aumentar os seus fluxos de caixa de forma considerável, constante ou então aumentar as margens da empresa. Então, a estratégia de crescimento visa, ela tem um objetivo maior aí de procurar empresas com grande potencial de valorização futura, certo? Independentemente do preço que ela estiver cotada na bolsa ou, enfim, onde você estiver comparando, certo? E aí você pode comparar com empresas do mesmo setor, com empresas de diferentes setores, mas a estratégia de crescimento não leva muito em consideração questões de preço da empresa, e sim o quanto ela vai crescer, o quanto ela vai gerar caixa futuro e qual o potencial que ela tem de valorização. A terceira estratégia, bem conhecida de ações, é a estratégia de dividendos, onde você pode utilizar uma estratégia tanto de valor quanto de crescimento, mas com foco em dividendos. Você vai procurar empresas que geram lucro, certo? Porque o dividendo ele é basicamente o lucro, a última linha da DRE, que é distribuído aos seus acionistas, aos seus investidores. Então, basicamente, você vai selecionar empresas que tenham um dividend yield, ou seja, uma taxa, como se fosse uma taxa de retorno ali de dividendos superior a um número, por exemplo, 10% ao ano. Então, você vai analisar as empresas e selecionar aquelas empresas pagadoras de dividendos, independentemente de considerar aí preço, valor, valuation da empresa, fluxo de caixa descontado, essas coisas, Você pode utilizar isso também como uma forma de chegar nas melhores empresas, então você pode fazer uma mescla aqui de ações, dividendos e ações de valor. Então você vai selecionar as ações de valor que pagam dividendos. Ou então ações de crescimento e que pagam dividendos, que também existe, não é tão comum, mas existe, certo? Onde você vai utilizar a estratégia de crescimento, com empresas que têm um potencial de grande valorização no longo prazo, ou de aumento de caixa, de receitas, de vendas, enfim, e vai procurar aquelas, escolher aquelas que tenham o maior dividend yield, ou seja, que pagam os maiores dividendos. A quarta alternativa é talvez a mais comum, a mais fácil de se fazer, porque ela é basicamente a estratégia passiva que chama, onde você vai
ter uma exposição passiva em algum índice de ações. E aqui existem diversos tipos de índices de ações de diversos países, né? Como exemplo, a gente tem o Ibovespa, onde você pode comprar um ETF na bolsa, né? Como o BOVA11, o BOV11, enfim, existem diversos ETFs. Você vai ter uma exposição passiva ao índice de ações brasileiros. Outro exemplo, né, é o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas americanas. E, né, você vai comprar um ETF também na Bolsa Brasileira ou na Bolsa Americana, que vai basicamente replicar esse índice. E com isso você vai ter o ganho das ações, o ganho que o mercado acionário tem de potencial de entregar, e sem se preocupar com uma estratégia especificamente, porque você tem uma gestão passiva, você tem uma alocação passiva ao índice de ações que você escolheu. E aqui você pode montar uma carteira de diversos índices, de diversos tipos de empresas, né? Então, por exemplo, vou montar uma carteira que seja parcialmente Bovespa e a outra parte voltada para empresas, para small caps, small e mid caps, né? Então, vou comprar o índice lá, algum ETF que replique o IDIV, basicamente. Então, você vai fazer uma mescla, ações do Brasil, ações do exterior, ações na Europa, ações na China, como é o caso do China 11, que também é um ETF bem conhecido. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, estou dividindo com vocês aqui alguns insights em relação a estratégias de investimento. Se você estiver gostando desse conteúdo, não se esqueça de marcar o joinha aqui embaixo, se inscrever no nosso canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Então, já falei aqui de 4 estratégias, né? Lembrando que não tem melhor estratégia, certo? Isso eu costumo falar nos vídeos aqui do canal, que a melhor estratégia é aquela que faz sentido para você. Então, por exemplo, nós aqui na Musa, né, a nossa carteira, as nossas ações, né, para ganho de capital, para valorização, nós procuramos utilizar a estratégia de Value Investing, como eu falei, que é aquela primeira, né, onde a gente vai comprar ações que estejam baratas em relação ao seu valor intrínseco, certo? Então, empresas que estejam com fundamentos sólidos, né, que tenham baixo endividamento, que tenham boas margens, né, de lucro. E também nós utilizamos a estratégia 3 no caso de alguns clientes, né? Os clientes que visualizam, buscam então o recebimento de dividendos, nós fazemos uma mescla de empresas pagadoras de dividendos e que sejam ao mesmo tempo que se encaixem, né, na estratégia de Value Investing, ou seja, de investimentos, né, de ações de valor, de empresas de valor, onde a gente consiga comprar ações que estejam descontadas ao seu valor intrínseco. Então, esses são basicamente os tipos, as formas de escolha, de seleção de ativos, né, de ações especificamente, que você pode estudar e aprofundar em cada um deles e ver qual que faz mais sentido para você, aprender a fazer um valuation, fazer análise por múltiplos, enfim, escolher a forma que você vai ter exposição. Se você não quiser fazer isso, quiser ter uma exposição passiva, né, e ter ganho de ações, né, retornos aí no mercado acionário através de uma exposição passiva em índices, também você vai ter bons retornos, inclusive maior que uma grande parcela de investidores que tenta fazer gestão ativa, comprando e vendendo ações, mas que perde para o mercado, certo? Que perde para os índices acionários. Se ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Se quiser a nossa ajuda para escolher as suas ações, para escolher as melhores ações que a gente pode inserir na carteira, seja para valor ou para crescimento ou para dividendos, nós podemos te ajudar nesse processo, basta entrar em contato. Certo, pessoal? Eu sou Gustavo Machado, eu sou consultor de valores imobiliários e sócio fundador aqui da Musa Capital. Até a próxima!